Olá pessoal, tudo bem? Como é que você se sentiria se não pudesse ter seu direito exercido por causa de uma conduta desleal de uma outra pessoa? Como é que você se sentiria se esse seu direito não pudesse ser exercido porque alguém visivelmente atua de má fé? Como é que você se sentiria se isso fosse praticado dentro de um processo judicial? Hoje nós vamos falar sobre o tema do assédio processual. Eu trouxe uma convidada muito especial. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Bem, amigos, vamos revelar agora a surpresa. A pessoa que eu trouxe para falar sobre assédio processual é Ariana Manfredini, um talento, um diamante do direito processual. Ariana, é um prazer enorme recebê-la no Papeando com Pamplona. Professor Rodolfo, o prazer é todo meu. É uma grande satisfação estar aqui frente a frente com você, discutindo esse tema que é tão importante para a gente. E também frente a você que é tão inspirador, que é uma pessoa que se revela um gênio do direito. Muito obrigada pelo convite. Não, mas antes de começar, vamos ver um VT. Não há dúvida de que o processo judicial supõe a existência de um conflito, de interesses que são contrapostos. Entretanto, não há razão para que se permita o abuso de direito e a prática de condutas que possam ir ao encontro dos ditames da boa-fé e da lealdade processual. Ambos compõem deveres que estão estabelecidos nos mais variados diplomas processuais e no CPC estão regrados no artigo 14 da Lei Processual em vigor. As faculdades processuais devem, sim, ser praticadas, mas sem que se desatendam as regras já postas e sem que se esqueça a essência fundamental do devido processo legal. O abuso de direito de defesa, infelizmente, é marca característica do cotidiano forense desse país continental. Muitos são os que se servem da defesa, que não deixa de ser uma garantia fundamental, estabelecida na medida em que a nossa Constituição apregou o contraditório, de forma a procrastinar o feito, seja pela apresentação de defesas que contrariam a textos expressos em lei, seja pela criação corriqueira de incidentes com o mesmo objetivo, ou até mesmo com a interposição de recursos com o fito exclusivo de se procrastinar o feito. Entendo que o abuso de direito de defesa é nítida desordem às regras do direito processual que estão pautadas na ética e na boa-fé processual. A má-fé processual deve ser combatida utilizando o juiz uma série de mecanismos que lhe são confiados. Hoje se fala na existência do que chamamos de fair play processual. O magistrado deve não só penalizar as partes, mas todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, aplicando-lhes penalidades. Essas penalidades estão postas em lei e podem variar desde a aplicação de multa, a fixação de uma indenização, a indenização que hoje costumamos apelidar de indenização que decorre do abuso de direito processual. Registre-se que no novo Código de Processo Civil há regramento expresso acerca da necessidade de que a boa-fé e a lealdade processuais que visam combater o abuso de direito sejam respeitadas, sendo postas como normas fundamentais do direito processual civil. Depois de ver esse interessante VT, eu quero abrir logo para conversar com a Ariana. Tenho o prazer de conversar com a Ariana Manfredini sobre assédio processual. Vamos começar logo. E a pergunta é, o que consiste assédio processual?
O assédio processual nada mais é do que o uso reiterado. O assédio se caracteriza pela prática reiterada. Só que o grande mote é a prática reiterada de faculdades processuais. E ele se revela, o assédio processual, pelo intuito que tem o assediador de utilizar essas faculdades processuais com o objetivo de retardar o processo, de minar a autoestima da outra parte no processo ou de uma das partes do processo, com o objetivo de desencorajá-la a litigar. Mas é possível, então, a gente fechar aqui e delimitar um conceito? Qual o seu conceito de assédio processual? É a prática reiterada de faculdades processuais com o objetivo de minar a autoestima da parte e, assim, conseguir desencorajá-la de litigar. E como é que surgiu esse tema, a importância desse tema, o debate sobre esse tema no direito brasileiro? O assédio processual decorre do assédio moral, mas a primeira decisão que teve grande destaque, trazendo à tona o estúdio do assédio processual, foi uma decisão de uma juíza corajosa da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, que condenou uma empresa financeira, uma instituição financeira a pagar R$202 mil de indenização por assédio processual. Sabe o que aconteceu? Sim. Foi o seguinte, a empresa fez um acordo e então, homologado o acordo, transitou em julgado, restava apenas cumprir o acordo. Certo, claro. E aí sabe, para ser cumprido, para ser cumprido. Demorou mais de 15 anos para que o acordo fosse cumprido. A parte se valeu de vários subterfúgios, embargos à execução, depois interpôs o agravo de petição. Do acordo que ela tinha celebrado, sem nenhuma discussão sobre a validade do acordo? Nenhuma discussão. Ela pediu a dilação do prazo para apresentação dos cálculos, sem depositar a parte em controvérsia. Depois, impetrou o mandado de segurança. Enfim, foram mais de 15 anos para cumprimento desse acordo judicial. Mas essa compreensão desse tema do assédio processual, é preciso, do ponto de vista dogmático, compreender a diferença disso para a noção da boa-fé, seja na sua modalidade objetiva, seja subjetiva. Qual é a relação? A boa-fé é um princípio. Então, o princípio da boa-fé, ele impõe... Com força normativa. Com força normativa. E ele impõe às partes, na relação jurídica ou na relação, e assim também na relação processual, o dever de agir, de guardar entre si a lealdade, a retidão em suas ações, aquela que se exige do homem médio. Sim. A boa-fé, ela vai se distinguir em boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. E ela se relaciona com o assédio processual da seguinte maneira. Eu sempre gosto de registrar isso porque as pessoas falam princípio da boa-fé objetiva. Isso está errado, isso é um pleonasmo. Porque princípio é só a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva não é princípio. É uma característica. É uma característica, decorre, né? Exatamente, é a noção de cognição, de nócio, né? De visão, de conhecimento. A boa-fé subjetiva, ela decorre da concepção psicológica. Exatamente. Ela decorre do modo de pensar. A parte acredita que age. É uma crença ou uma ignorância. A parte acredita que age de forma correta. Certo. Isso se relaciona com o assédio processual na medida em que a parte vale-se de faculdades processuais legais, mas ela age com o intuito. É aqui que se verifica o assédio processual. Aqui está o interessante do tema. Ela se vale das faculdades processuais com o intuito de prejudicar a outra parte no processo. Esse elemento anímico, esse direcionamento. E aí, puxa uma pergunta interessante. Justamente, como é que a gente vai aproximar ou diferenciar ou compreender a relação de causa e efeito desse assédio processual com os temas do devido processo legal e do abuso de direito? Aqui está a grande questão. O assédio processual, o devido processo legal, comecemos por ele. Sim. O devido processo legal impõe ao cidadão o direito de somente ser processado quando pelas normas existentes. Sim. E que elas sejam observadas efetivamente no seu processo. O assédio processual, ele não tem uma tipificação legal, como acontece com a litigância de má-fé, por exemplo. E aí, nesse aspecto, poderia levar a ideia precipitada de que ele não mereceria reparação. Mas ele merece. Por quê? Porque aí nós entramos na seara do abuso do direito. O que acontece? A parte, ela vale-se de faculdades processuais, mas ela excede os limites do seu direito. E aí a repercussão disso incorre justamente na responsabilidade civil. O artigo 927 do Código Civil não diz que a parte que comete ato ilícito, causando dano ao outrem, é obrigado a reparar? Essa é a ideia. E o artigo 187 do Código Civil diz que
prevê o abuso de direito. Diz que comete ato ilícito justamente aquele que no exercício do direito excede os limites impostos. Excede os limites impostos pelo seu fim social, pelo seu fim econômico, pela boa-fé. Então, a ideia é isso que é fantástico. Ou seja, nós temos a compreensão de que esse assédio processual tem o seu fundamento na compreensão de um devido processo legal e desse abuso de direito. Então, Exatamente. para arrematar, eu pergunto. Então, assédio processual para você, para Ariana Manfredini, é instituto autônomo no direito brasileiro? É um instituto autônomo. Ele não se confunde com os demais que visam reprimir a boa-fé, tanto a boa-fé no seu aspecto objetivo, como na boa-fé subjetiva. Em que aspecto? Enquanto a litigância de má-fé está prevista, está tipificada em lei, eu digo o que é a conduta reprovável, ou moralmente, reprovável moral ou eticamente, ou o que eu digo qual é a conduta ilícita, no assédio processual, a parte se vale de faculdades processuais. É um instituto autônomo, é um instituto diferente, é um caso específico e que ela vai reparar porque abusa do exercício do seu direito. Vamos aprofundar isso, mas uma das coisas que eu acho mais, que eu curto mais aqui no Papiano com Pamplona é que eu tenho a oportunidade maravilhosa de conversar com juristas fantásticos, mas eu não restringo essa prerrogativa, esse privilégio a mim. Eu tenho uma plateia aqui linda, maravilhosa, que está ávida para perguntar, do fã-clube da Ariana Manfredini, com certeza, que é enorme e cada vez maior, e eu estou lá na fila do gargarejo. Quer ver? Alguém quer perguntar aqui? Olá, meu nome é Renata. Eu queria saber, Ariana, quais são os exemplos mais comuns de assédio processual? Renata, alguns exemplos de assédio processual que eu posso citar para você são casos reais, em que nós evidenciamos a prática do assédio pelo réu. Um dos casos é o da Bombril, que foi condenado em primeira instância a pagar o assédio, a indenização por assédio processual. Por quê? Porque valeu-se dessas faculdades processuais, mas com aquele intuito de prejudicar a outra parte no processo através dessa demora. Como? Veja o que aconteceu. A parte reclamada interpôs o recurso ordinário. O recurso ordinário não foi recebido pelo juiz Acó. O recurso ficou trancado. Para destrancá-lo, é cabível agravo de instrumento no processo do trabalho. Dessa decisão, neste caso, o TRT, ao julgar o agravo de instrumento, não deu provimento ao recurso. E assim não caberia mais nenhuma medida processual nesse processo. Sim. Só que, veja o que aconteceu. Depois disso, a parte interpôs da decisão do TRT em agravo de instrumento, recurso de revista para o TST, o qual, naturalmente, como ela já sabia, não foi recebido. E então, interpôs mais um agravo de instrumento. E como se não bastasse, ainda impetrou um mandado de segurança. Isso levou o Bombril à condenação de indenização por assédio processual. E esse é um de vários. Perceba que nesse tipo de matéria a casuística é infinita. Oi, Ariana, meu nome é Shirley. Eu quero saber se o assédio processual é um ato ilícito exclusivo da conduta das partes. Oi, Shirley. O assédio processual não é praticado exclusivamente pela parte ou pelas partes no processo, não. Ele pode ser praticado pelos sujeitos no processo, pelo reclamante, pelo reclamado, inclusive pelo juiz. Vale destacar a conduta do juiz, sobretudo, porque ele deve empregar todos os meios de persuasão que estiverem ao seu alcance para obter a solução conciliatória no dissídio, não é mesmo? Verdade. E aí, nesse momento, é possível que ele se valha do abuso desse direito, dessa faculdade processual. Como? Professor Rodolfo, você já não viu o juiz dizer que se a parte não fizer o acordo naquele momento no processo, ela vai quebrar, a empresa vai quebrar, ou o reclamante poderia perder tudo, não ganhar nada no processo? Isso faz com que a parte tenha sua estima minada e se veja compelido a fazer o acordo. Interessante. E talvez, pensando nisso, também na atuação do Ministério Público, ou talvez até mesmo do auxiliar da Justiça, do serventuário. São questões muito interessantes a serem enfrentadas. Oi, Ariana, meu nome é Ana Luísa e eu gostaria de saber qual a diferença entre o assédio processual e a litigância de má-fé. Ana Luísa, essa é uma dúvida muito comum e é muito importante a distinção porque são institutos que se confundem. O assédio processual, ele se diferencia da litigância de má-fé, sobretudo porque a litigância de má-fé está prevista em lei, tem tipificação legal. Por exemplo, alterar a verdade dos fatos. A parte que o faz incorre em litigância de má-fé. Depois, ela se concretiza, ela se evidencia pela prática de um único ato, interposição de recursos protelatórios, caracteriza a litigância de má-fé.
E nela, o intuito da parte é de obter uma vantagem para si e apenas de forma secundária causar o prejuízo à parte ex-adversa. Entende? É diferente do assédio processual na medida em que este primeiro não tem tipificação legal. Ele caracteriza-se pelo abuso do direito, pelo abuso das faculdades processuais. Ele caracteriza-se por esse ato dissimulado da parte, que se vale das faculdades legais com o intuito de, o objetivo é o de prejudicar a outra parte. Ela sabe que não vai obter nenhum proveito no processo com aqueles seus atos processuais. A intenção é exclusivamente de prejudicar a outra parte. É importante ter em mente que, quando estamos falando desse assédio processual, estamos trabalhando com um conceito aberto. E a ideia da litigância de má-fé, não, nós estamos com, embora possamos ter conceitos indeterminados, eles estão tipificados. No assédio processual, nós estamos trabalhando com algo que é muito mais amplo do campo do abuso do direito e da reiteração de uma conduta. E sabe que vale destacar mais um detalhe. A vítima da litigância de má-fé é a parte ex-adversa no processo. A vítima do assédio processual não é só a parte ex-adversa no processo, como também é o próprio Estado, que tem o objetivo de prestar a efetiva tutela jurisdicional, observando a duração razoável do processo. Oi, Ariana. Meu nome é Manuel e eu gostaria de saber se existe a necessidade da criação de uma legislação específica para o combate do assédio processual. Emanuel, não há necessidade de uma disciplina específica para a reparação do assédio processual. Não há por quê? Porque ele pauta-se no abuso do direito, pauta-se, portanto, na responsabilidade civil. Determina o artigo 927 do Código Civil que aquele que comete ato ilícito causando dano a outrem deve repará-lo. E o artigo 187 do Código Civil também determina que comete ato ilícito também, justamente, aquele que abusa das faculdades processuais, que abusa do exercício do direito quando passa a exercê-lo. Oi, Ariana. Meu nome é Gabriele. Eu gostaria de saber como deve ser feito o combate ao assédio processual. Gabriele, o combate ao assédio processual, na minha opinião, se dá de duas formas. Primeiro, pela mudança da visão do operador do direito, que vai ser conduzido pela prática de atos de boa-fé, e também pela fiscalização, pelo ato de maior exigência por parte do juiz de exigir a prática de atos com retidão, com lealdade, com boa-fé processual. Perfeito. Olá, Ariana. Meu nome é Yasmine e eu queria saber a diferença entre o assédio moral e o assédio processual. Yasmine, a diferença de assédio moral para o assédio processual está em que o assédio moral se verifica nas relações contratuais, na relação de emprego, em que o empregador, o preposto, o gerente da empresa aplica práticas de psicoterror com o objetivo de minar a autoestima da parte na relação contratual e assim fazê-la pedir demissão ou praticar os atos conforme a sua vontade. Por exemplo, para fazê-la atingir e se esforçar cada vez mais e mais para atingir metas cada vez mais e mais também inalcançáveis. O assédio processual, ele se verifica nas relações processuais, decorre do assédio moral. E aqui também decorre de práticas reiteradas, sucessivas, com o objetivo de minar a autoestima da parte, valendo-se das faculdades processuais e assim desencorajá-la a litigar, certo? Perfeito. Oi, Ariana, meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber como deve ser feita a reparação nos casos de assédio processual. Patrícia, a reparação do assédio processual consiste numa indenização em valor a ser arbitrado pelo juiz. E nessa medida, haverá uma reparação à outra parte, a parte que foi assediada no processo e também ao Estado, na medida em que ele recebe custas processuais no importe de 2% sobre o valor da condenação e na base de cálculo dessa condenação está a indenização. E assim, o Estado também vai receber uma reparação pelo assédio processual. E dentro dessa modalidade reparatória é interessantíssimo verificar a importância realmente do assédio processual, que não é um tema limitado à concepção meramente do processo, mas na aplicação de direitos fundamentais, na ideia do devido processo legal e várias outras questões. Questões outras, querida, que eu queria ficar aqui a tarde toda falando, mas infelizmente eu tenho que encerrar. E eu quero dizer que eu sempre te chamo como um diamante. E eu não tenho a menor dúvida que como diamante você iluminou cada um de nós, brilhou cada um de nós. E eu quero propor um brinde, que eu estou realizando um sonho de fazer um Papeando com Pamplona com a Ariana Manfredini.
Muito obrigada, professora. É um grande, grande prazer estar aqui com você, com a plateia, receber todo esse carinho e conversar sobre esse tema que vai mudar essa sociedade. Sem sombra de dúvida. E, meus amigos, encerrando o nosso programa, vamos falar e fazer, mais uma vez, a interface do direito com a poesia. Devido processo legal e responsabilidade. Atos 16:37. Não é preciso nascer romano para ser devidamente respeitado, pois mesmo constando do plano, é possível ser violentado por aqueles que não observam o devido processo legal e difamam os que conservam a sua integridade moral. A conversão reforça, reafirma ou mesmo constrói a dignidade em uma vida ética de verdade, pois a fé não permite licença ou rima para burlar a lei e a crença, do contraditório para a sentença. Até a próxima.